RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Atividade chegando para mais uma edição nesta quinta-feira, dia 23 de agosto de 2018. 23 de agosto, minha gente, dizemos aqui que sábado, 25, temos abertura da Expo Inter, inicia-se a Expo Inter. E nesse sábado, 25, e em seguidinha, termina o mês de agosto. Te liga, viver é maravilhoso, é sensacional, é bom demais, se soubermos usufruir dessa vida maravilhosa. Percalços existem, vamos transpô-los, mas é bom viver. Aproveita tudo dentro das legislações que você estiver desenvolvendo. Está no trânsito, abre teu olho. Atitude. Está passeando, te cuida. Está no trabalho, abre teu olho. Não, sem olhar para os lados, porque hoje sabe como é que é assédio. Olhou, achou a colega bonita, pode dar uma encrenca. Então te cuida, porque a coisa é séria. Vamos adiante, passando pelo esporte, pelo futebol. Ontem o Grêmio, mais uma vez, não foi feliz. Teve o score nas suas mãos. Teve os 3 pontos na tabela, já jogados na tabela, a CBF já jogando ali direitinho e perdeu. Porque o seu Luan não fez, durante uma penalidade máxima, o gol. Que é, eu diria, dentro do futebol, é o momento mais fácil para mim. Eu sou um futebolista quando era guri, jogava lá, adolescente, né? Não sou um profissional, não ganho 350, 400, 500 mil por mês para bater na bola. Eles passam o dia inteiro fazendo isso aí. Aí tem uma goleira, você já ficou debaixo de uma goleira de um clube de futebol grande como o Grêmio ou qualquer outro internacional? É um negócio, minha gente, é uma porteira enorme. Dá um bico ali, ganhando 500 pila por mês. Não consegue fazer. Na sarjeta, 3 pontos. E por aí vai. E por aí se vão vazando pelas mãos títulos, campeonatos. A Copa do Brasil já foi. Além da derrota, que é ruim para o torcedor, para o clube, enfim, o investimento que o Grêmio receberia de 50 milhões, perdeu. Campeonato Brasileiro. Receberia se fosse campeão. Não. Sim. Era a possibilidade de receber. Sim, mas claro, perdendo, sendo desclassificado, eliminado, os 50 milhões são perdidos. Claro que esses 50 milhões é com o título, evidentemente. Daí o Campeonato Brasileiro está aí e a Copa Libertadores na terça-feira, é Estudiantes, que é uma parada indigesta. Esses argentinos, a turma dos gardelões, né? Eles são de cravar. Eles são manhosos, são tiranos, eles sabem segurar uma peteca como poucos. E vêm com uma vantagem, né? Eles vêm com uma vantagem. Não justifica. Então, minha gente, te cuida. Luiz Fernando Zac. Acho que tu sintetizou muito bem a questão do Grêmio. Né? O Grêmio tinha, jogando contra o misto, ou não o time titular do Cruzeiro, faltavam jogadores importantes no time titular do Cruzeiro. O Grêmio teve muitas dificuldades no primeiro tempo, o que tem sido uma tônica no time do Grêmio. O Grêmio tem feito, no máximo, durante uma partida, um bom tempo. Né? Em algumas partidas, até os 2 tempos ruins. Teve muita dificuldade no primeiro tempo, o Cruzeiro foi muito mais equipe, mais organizado, tanto é que virou a partida vencendo, e o segundo tempo, sim, o Grêmio foi outra equipe, tomou a iniciativa, foi para cima, criou, empatou e poderia ter ganho. Errar pênalti é do jogo, mas a maneira como errou, eu acho que isso aí que o gremista tem que se atentar um pouco mais. A maneira como foi batido o pênalti, me parece uma displicência ou uma não valorização da importância de fazer o pênalti e somar mais dois pontos, que o Luan foi pela bola, e o interessante, os últimos 4 pênaltis, o Grêmio errou os 4, quer dizer, tem algum problema aí, com batedores diferentes. Ou está sendo trabalhado pouco, o Renato diz que trabalha, mas como tem treino fechado e ninguém sabe se verdadeiramente é feito esse trabalho, mas errar 4 em 4, evidentemente que é um indicativo muito ruim. Vai para uma Libertadores contra um time teoricamente inferior ao Grêmio, mas que tem a possibilidade da penalidade. Se houver igualdade do placar, o Grêmio ganhar aqui de 2-1, o placar idêntico ao que perdeu lá em Buenos Aires, a partida decidida em pênalti, né? E o aproveitamento, algo tem que ser trabalhado. Mas tem condições de ganhar, desde que melhore. E bastante o futebol apresentado nessas últimas partidas. Já o Inter
que está surpreendendo a todos nós, colorados, e a todos nós desportistas, pela bela campanha. Veja bem, o Internacional tem hoje 41 pontos. Uma vitória a mais, ele matematicamente está fora de qualquer possibilidade de rebaixamento. Veja a diferença de 2 anos atrás. O Internacional foi até a última partida tentando escapar do rebaixamento. Hoje o Internacional está 1 ponto atrás do líder, com uma equipe que foi jogar contra o Bahia, que não perdia 8 jogos, que só tinha perdido 2 partidas lá na Fonte Nova, com um time com ausência de jogadores importantes e titulares, e foi lá e com absoluta imposição venceu o jogo, sofreu uma pressão natural do Bahia, mas voltou com 3 pontos e numa condição na tabela excelente. A notícia ruim, evidentemente, que é a questão Guerreiro, né? É a grande discussão hoje na cidade. Quer dizer, o Internacional chegou a esta posição na competição sem ter o Guerreiro. Quer dizer, eu acho que influência técnica não haverá. Haveria uma qualificação com a entrada do Guerreiro. Mas o que se discute é até onde o Internacional sabia, e estou diante de um advogado especialista em tudo, meu querido Paulo, até onde, porque se eu sou presidente, eu não sou advogado, se eu sou presidente do Internacional, eu vou, para fazer uma contratação de risco, como era de risco um jogador que tinha uma liminar para poder jogar, eu vou me assessorar com os melhores advogados, os especialistas na área, e dizer até onde vai esse meu risco. Quer dizer, um risco para o ano de 2019, ok, eu vou correr. Não, é um risco eminente que pode acontecer em 2018, eu não correria fazer esse contrato. O que me surpreende nisso, Paulo e queridos amigos e telespectadores, é que o Flamengo, que estava a par dessa situação desde o início, estava tentando a recontratação, a renovação do seu contrato. Então, o Flamengo poderia dimensionar com mais precisão do que o Inter, porque o Inter ingressou no processo só nessa parte final, os riscos que estariam correndo. E me surpreendeu uma decisão tão rápida da FIFA nessa questão. Perfeito. Nós estamos com 2 personalidades aqui que acompanham o futebol de perto e com alta competência. O Fernando Zacher, por exemplo, já foi um vice-presidente de futebol do Internacional, seu irmão foi presidente do clube. Meu pai foi presidente? Seu pai foi presidente, grande José Alexandre. Como eu sou velho, grande família. Exatamente, toda a família tem uma história forte vinculada ao Esporte Clube Internacional. E Paulo Olímpio Souza, além de um grande futebolista, um grande craque, atleta, hoje master, mas sabe tudo de futebol também e pode avaliar essa situação da dupla. Eu acho que a análise... Eu assisti as 2 partidas ontem e vocês analisaram muito bem o Grêmio e suas atuais deficiências. O Grêmio está muito previsível e isto tem facilitado o trabalho dos seus adversários. E isso, com relação à penalidade, a insistência do Luan bater pênalti tem sido, assim, aparentemente, quase às raias da imprudência do dirigente, uma teimosia que tem levado a resultados funestos como o de ontem. Era uma vitória que estava... Quem determina isso é o treinador, né? Evidente. Então, eu não sei a quem debitar, mas é uma insistência com resultados negativos. Daí a revisão, como vocês já muito bem analisaram. Eu vou me deter um pouco no Internacional. O Internacional, como já o Luiz Fernando destacou, nos surpreende. E eu tenho que aqui pedir até escusas ao treinador, ao Odair. Me soma isso. Porque eu publicamente censurei com veemência aqui desta bancada muitas vezes. Mas ele demonstrou que tem capacidade. Luiz Fernando, ele encaixou o time, insistindo em determinados jogadores que todo mundo pedia para retirar, encaixou o time, a defesa está a 5 partidas vitoriosas sem levar golo. 3 fora de casa. O que é uma coisa fantástica, e me parece que no plano tático o time está muito bem.
carece ainda de alguns afinamentos técnicos. Ontem, por exemplo, a partida já estava à mercê do Internacional, quando poderia ter ampliado o placar. E faltou aí aquela calma, aquela precisão técnica para ampliar, porque as oportunidades foram criadas. O Internacional está saindo em contra-ataque em altíssima velocidade, que está condizendo com o atual futebol mundial. Velocidade e rapidez. O Internacional está conseguindo esse resultado. E este afinamento, Luiz Fernando, eu tinha a expectativa que aquela figura do Guerreiro, com sua inegável qualidade técnica de centroavante, ia dar esse acabamento técnico para o time. Essa qualificação. Mas caiu a liminar. Nós sabemos que a FIFA resiste muito a decisões judiciais fora do seu âmbito, né? Mas perdeu eficácia a liminar e vamos ficar sem Guerreiro para o campeonato nacional e possivelmente não sei se o contrato será convalidado. No aspecto jurídico, Luiz Fernando, acho que o Internacional, e daqui também nós alertávamos, esse contrato tem que ser muito bem clausulado. Porque a figura de Guerreiro, que estava dependendo de uma liminar, tinha outras condicionantes a serem previstas no contrato. E eu tenho quase a segurança que o departamento jurídico do Internacional teve essa cautela de prever possibilidades como a que se concretizou, para, evidentemente, não arrostar com as consequências de uma rescisão em prejuízo ao clube. O que eu me assusto, Paulo, é que, claro, o que eu tenho ouvido e tenho lido no dia de hoje, é que haveria uma previsão no contrato da prorrogação pelo período da suspensão. Uma coisa é tu prorrogar um contrato, um menino de 20, 21, Sim. 22 anos. Outra coisa é tu prorrogar o contrato de alguém que vai ficar mais de um ano sem jogar e que tem 34 anos. Tu não recupera o atleta que fica um ano sem atividade de ponta, de disputa, de competição, um ano sem praticá-la, tu não vai fazer com que ele daqui a um ano vai ter a mesma condição física, a mesma condição de jogo, a mesma qualificação futebolística que ele tinha um ano atrás. Quer dizer, então, simplesmente empurrar o contrato nesse período, para mim, conselheiro do clube, torcedora, não me agrada. Mas eu não sei se isso está... Não, eu falei do que eu li e do que eu ouvi hoje. Eu estou nas águas do noticiário, impacto do noticiário. O que se fala é que um dos contratos mais espessos em termos de páginas é esse. Eu acredito. Paulo Guerreiro com o Esporte Clube Internacional. O Internacional esmiuçou demais essa situação para fugir de qualquer tipo de contratempo. Acredito que o Internacional está liso nisso aí. E acho que o caminho, segundo informações que eu recebi hoje de alguns conselheiros, colegas teus aí, que são mais ligados talvez à direção, que existe uma possibilidade da direção internacional propor uma rescisão de contrato. Que eu acho que é uma tendência. É o melhor caminho, tanto para o atleta quanto para o clube. Tanto, Silva, que ele, segundo também o noticiário, ele não poderá nem treinar no clube. Não pode, a FIFA... Sim, não pode. Ele não Parece pode, que ele vai morar no então... asilo. Não, sabe onde é que ele vai morar? Asilo Padre Cacique, já estão acertando. Não, ele teria duas opções. Ou ele treina em Alvorada, lá no CT, que não é do Internacional, ou treina ali no estádio, no Maitá, para ensinar centroavante, porque o centroavante lá não faz golo. Tem um estádio da Oeste, treina no estádio da Oeste, não é clube. Isso aqui é excelente ideia, né? Nossa, gangorra tá ruim hoje, viu? Só tu de gremista e eu aqui de não praticante, um monte de colorado aqui. Gozação de alto nível. Levanta essa bola, Tu tem dois centroavantes, nenhum te agrada, nenhum faz gol, bota lá o cara treinar, quem sabe. Tá certo, que maravilha. Meirelles Alves Braz. Então, mas eu acho que o José Silva melhorou, pelo menos. Por quê? Porque, salvo o melhor juízo, há 2 semanas atrás ele disse que o Grêmio estava claudicante. Hoje ele já abriu o programa dizendo que está um horror, né? Eu não admito errar pênalti com essa frequência. É isso aí, porque o pênalti é a glória da hora do jogo. Todo mundo torce, ainda mais se tu estás perdendo, empatando, e surge um pênalti.
claro, legítimo. Aí tu não converte. Mas aí eu vou dar uma opinião de leiga aqui, porque eu sou absolutamente leiga em futebol. E eu tenho até vergonha, né? Que eu estou na presença aqui de pessoas que entendem do assunto. Mas minha opinião sobre o Grêmio, modestamente, Renato, a mesma qualidade dele, que é esse domínio de vestiário, pode se tornar o grande problema dele. Né? Me parece isso. Porque não se pode permanentemente agradar o vestiário. Na hora de ser líder é difícil quando a gente é muito amigo, quando a gente tem um entrosamento muito grande de vestiário. É bom? É bom. E talvez esse venha a ser o pecado dele futuro. O que o auxiliou até aqui talvez venha a ser o seu grande problema logo ali na frente. Mas parabéns, Silvas, por admitir, né, que a coisa não foi muito bem. Sobre o Inter, não me sinto muito confortável de falar. Eu tenho uma estreita relação com a direção jurídica e fiz alguns trabalhos, ainda faço alguns trabalhos, então nem me sinto confortável de me posicionar sobre a questão jurídica do contrato. Mas de modo geral, o que começa bem tem chance de terminar mal, o que começa mal certamente termina mal, é a única coisa que eu posso dizer. E por fim, Silvas, José Maria Marim, condenado a 4 anos aí nos Estados Unidos e é uma indenização de mais de 3 milhões de dólares. Tá barato. Que é baratíssimo, exatamente. E a pena é barata em função da idade, porque ele pegou essa pessoa e pegaria mais tempo. Não, e ele já havia cumprido 13 meses, mais bom comportamento, 86 anos de idade, uma questão de saúde delicadíssima. Tá virando velocímetro. E os valores são muito aquém também daqueles que nós sabemos que a cartolagem levou nesse período todo, né? É uma vergonha. Os americanos, o sistema judicial americano é muito pragmático. As consequências pecuniárias para ele foram severas. Foram severas. Pessoalmente foram severas. Estou falando pouco diante do montante. É pouco diante do montante, exatamente. Não, mas da parte dele, porque outros que não conseguem sair do país, esses ficaram com outra parte, talvez a parte do leão. E tem alguns que também estão nos Estados Unidos e cujo sistema americano também não alcançou, porque já estão há algum tempo nos Estados Unidos, em Miami, uma vida tranquila. Não. Também tem não, isso. Tem, né? Acontece. Não, mas não com futebol. Da CBF? Da CBF também. Não, quer dizer, Ricardo Teixeira. Obrigada, Zaca. Quem? É o Ricardo. Ricardo Teixeira, exatamente. Outra coisa que bem informada. Outra coisa que eu não sei nada de futebol, né? Eu nem... Imagina se soubesse. Imagina se eu soubesse. A avaliação dela do Renato, perfeita. Tá perfeita. Perfeito. Outro detalhe que eu acho que a CBF tem que tomar conhecimento e examinar detidamente é em relação, claro, que a essas empresas que fornecem o material desportivo dos clubes, né, os uniformes, os fardamentos, ela está lançando todos os dias, entre aspas, novas camisetas para vender. É bom para ela e para o clube. Estão faturando. Agora, eu tinha que manter a coloração, as cores de cada equipe. Por exemplo, ontem o Cruzeiro jogou com o seu goleiro, jogou com a camisa vermelha, os jalecos todos vermelhos. O Palmeiras está jogando de azul, totalmente azul, não tem verde. Então, só joga domingo de cinza. Mas ainda cinza sempre teve nas meias e tal. Meia lá da década de 40. Não, sem dúvida. Mas no clube não tem nada que identifique cinza. Eu também não entendo. O Grêmio jogou de preto lá, será? Que o Marinho forte. Quer dizer, foge muito. Então a camisa celeste, pro Grêmio fica mais legal. Inclusive o torcedor não gosta daquela camisa que o Grêmio jogou. Mas compra, alguns compram. Tem uns que são fanáticos de ter toda a coleção de camisas. Mas isso aí não é o grande instrumento financeiro, porque olha aqui, uma camisa hoje está 300 pila aí. Fica como dica a cor da camisa do José Silva, né? Um tom de azul mais... mas eu acho que realmente... Mais moderno, mais... Obrigado. Mas eu acho que tem que realmente dar uma examinada nisso aí. Eu acho que não pode fugir das cores do clube. Pode fazer uma camisa produzida, trabalhada, aquela coisa toda, mas não sair das cores do clube. O clube tem as suas cores, tem que mantê-las. Né? É isso aí que tem que ser. Então, daqui a pouco, vira uma salada de frutas isso aí. Não tem mais identidade o clube com as suas cores. O cor-de-rosa que eu já vi aí ficou meio tenso, né? Tem uma parte cor-de-rosa, assim, oi, né? Quem lançou o cor-de-rosa no futebol foi o Bernardoni, né? Sim, na época que o Margarida... Ele e Margarida. Ele foi o pai do Margarida. Eles trabalhavam juntos. Margarida disse que se espelhou nele. Exatamente. Outro problema que o Bernardoni estabeleceu muito difícil no futebol, quando o intervalo eles cansavam muito ele e Margarida para voltar, meu amigo. O segundo tempo era muito complicado. Mas
descansar. Descansar muito. Muito bem. Vamos adiante, dizendo que nós estamos aonde? Na RDC TV, o Rio Grande se conecta aqui. Meus amigos, nós estamos aí com 511 mil pontos de net, mais todas as nets, né? Os assinantes de net que existem, evidentemente, mas 511 mil pontos, só a emissora RDC TV, o Rio Grande se conecta aqui, detém nos principais municípios do estado do Rio Grande do Sul. Nós estamos lá ao vivo, né, com a nossa grade de programação, lá em Pelotas, Santa Maria, Santa Cruz do Sul, Uruguaiana. Estamos lá em Bento Gonçalves, Caxias do Sul, toda a região metropolitana, aqui no Hamburgo, São Leopoldo, Esteio, a região metropolitana, Porto Alegre. É um negócio fantástico. Mais ainda, as plataformas digitais que levam as nossas imagens pelo planeta Terra, evidentemente. Nós estamos ao vivo 24 horas, né, no YouTube, RDC TV Digital, estamos no Facebook e também no Instagram. É um negócio fantástico, uma grade muito bem elaborada, evidentemente, contemplando a expectativa dos nossos telespectadores, que cada dia mais se fidelizam com a nossa emissora, a RDC TV. Então, é assim, eclética a nossa grade e o pessoal sintonizando e nós mandando imagens pelo mundo afora, país afora, estado afora, mundo afora. Estamos lá na China, no Canadá, na Europa, nos Estados Unidos, aonde quiser você sintoniza a nossa emissora, ok? Vamos adiante dizendo que Expo Inter, sensacional. Olha aqui, minha gente, de 25 de agosto a 2 de setembro, as gaúchas e os gaúchos de todas as querências têm um encontro marcado. Sabe qual é o encontro marcado? É a 41ª Expo Inter no Parque de Exposições de Esteio, Parque Assis Brasil, onde o Rio Grande do Sul mostra para o Brasil e para o mundo porque é um dos maiores produtores do planeta. É o nosso rincão gaúcho aqui. Sim, senhor. 41ª Expo Inter, nossa gente e nossa força. Secretaria da Agricultura, Pecuária e Irrigação, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Cindy Lojas Porto Alegre, quem tem loja tem a gente. Cindy Lojas Porto Alegre faz um varejo mais forte. Alô, lojista, associa-te ao Cindy Lojas Porto Alegre, que ele oferece toda sustentação, ele é um sustentáculo na evolução do seu negócio. Cindy Lojas Porto Alegre, quem tem loja tem a gente. Muito bem, vamos adiante dizendo que pugina.org, olha aqui, ó, se você quer formação e informação política, acesse pugina.org. São comentários e opiniões altamente intelectualizados, todos comandados por Percival Pugina, nosso companheiro de bancada aqui da nossa atividade e também grande escritor, pertence à Academia Rio Grandense de Letras, olha só o pedigree de Percival Pugina. É um site blog, texto e imagens, ilustrado, portanto, pugina.org. Vamos adiante dizendo que Barranco, subindo ou descendo a Protásio, ponto de encontro. As delícias gastronômicas da capital dos gaúchos estão ali no Barranco, subindo ou descendo a Protásio. Por lá, Chiquinho Tasca, Elcio Furini e aquele timaço de assadores, cozinheiros, garçons, manobristas, todos com só um propósito, de que você passe ali momentos inesquecíveis do Barranco, subindo ou no Barranquinho, a Protásio, subindo ou descendo a Protásio. Momento imperdível, no dia 30 de agosto, iniciativa do CIE, do Rio Grande do Sul e JA Brasil. Essa é a realização. É o 7º colóquio Empreendedorismo nos Negócios e na Vida. É um evento imperdível, uma palestra imperdível. Olha aqui, ó. Pedro Janot, essa é a figura. Consultor membro do Conselho das Linhas Aéreas e primeiro presidente da companhia. Ele também foi liderança da rede de lojas Zara no Brasil e a carreira de Pedro Janot inclui o Grupo Pão de Açúcar, as lojas americanas e a Mesbla. Olha só o currículo de Pedro Janot. Então, mediação de Alfredo Fedrizzi e Túlio Milman. Iniciativa, a realização é do CIE do Rio Grande do Sul e JA Brasil. Confirme sua presença pelo e-mail reliceinstitucionais@crs.org.br até o dia 28 de agosto, claro, né? Informações 32847122, estacionamento lá tranquilo para todo mundo num prédio sensacional, onde é a sede do CIE Rio Grande do Sul, que é referência no Brasil. Sucos Petri, por falar em Sucos Petri, hoje estive no stand de Sucos Petri, né? Fui recepcionado por Luiz Anchal, diretor da empresa, né? O suco mais consumido, o suco de laranja, uva mais consumido do Rio Grande do Sul, são os Sucos Petri, que está nesta bancada exatos 25 anos e meio. Foi o primeiro anunciante desse programa chamado Atividade há 25 anos e meio. Eu agradeço a confiança de Luiz Anchal, todo o time de Sucos Petri,
a Givoti, sensacional, um stand visitadíssimo por lideranças de supermercados, né? Grandes empresários, e é fantástico, né? A filosofia da empresa e o comportamento, a diplomacia de Luiz Anchal e todos os executivos da empresa. Os cumprimentos, foi muito bem recepcionado, como todos os anos lá, gravamos, amanhã vamos ver se rodamos aqui no nosso programa, né? A entrevista com o Luiz Anchal. Ok? Como toda a Expo Agro está maravilhosa, né? Sensacional. Encerra-se hoje. Muito bem, vamos adiante então, dizendo que, e essa disparada do dólar, minha gente, quem está viajando e etc e tal, está meio no pavor, né? Mas são situações externas e internas que elevam o dólar, que hoje esteve batendo em R$ 4,10, 12 centavos. Olha, é para apavorar bastante. Sinceramente, coisa complicada. Meu amigo Paulo Olimpo Souza. O quadro político e também a situação do país, mas principalmente os resultados das pesquisas estão sendo a causa dessa disparada do dólar que aconteceu justamente depois do resultado das primeiras pesquisas. Mostra talvez um risco que assusta os investidores, e a economia está sofrendo esse influxo das pesquisas. Até porque os candidatos do mercado não decolam. Exatamente. Então, e não decolam, e a pesquisa, que efeitos gerou essa pesquisa? A pesquisa mostra um candidato cuja candidatura está impugnada, que são 14 impugnações junto ao Tribunal Superior Eleitoral, e esse processo vai se arrastar, Luiz Fernando, até o dia 17 de setembro. E o que vai acontecer? Primeiro, hoje foi intimado o ex-presidente Lula, cuja candidatura foi impugnada pelo Ministério Público e outros 13 impugnantes. Ele terá 7 dias para fazer a contestação das impugnações. Isso vai até o dia 30. Depois, o ministro Barroso, que é o relator do processo, terá 4 dias para alguma diligência, enfim. Não sei se ele usará esse tempo todo. E depois de oferecida a contestação das impugnações, mais 7 dias para as partes requererem ou alegarem o que entenderem. O que se está notando, Silvas, é que, e já se fala a boca pequena na Justiça Eleitoral, que o processo da análise das impugnações, se usado todos esses prazos que são de lei, poderá impedir a retirada da foto da candidatura impugnada da máquina. E é tudo o que o PT quer. Que mesmo não homologada aquela candidatura, que fique a foto do candidato cuja candidatura foi impugnada. Zé, mas que legislação é essa? Pois né? isto demonstra, primeiro, a sucessão de coisas incríveis que acontecem. Primeiro, um candidato que já se sabe, isso é a crônica da candidatura que não virá acontecer. É a crônica da candidatura morta. Então, mas é lógico que ela presta um serviço à causa do partido que a registrou. Evidente. Então, nós estamos vivendo no país o non-sens, como diria o francês, é coisa surreal. Lamentavelmente, acho que o Poder Judiciário, a legislação deveria ser mais incisiva para
impedir situações tão esdrúxulas e inexplicáveis como a que nós estamos vivenciando. E eu jogo e não perco, Paulo Olímpio, que se qualquer um desses prazos forem diminuídos no sentido de tentar acelerar, principalmente por conta do magistrado, isso vai ser utilizado como um argumento, porque agora, olha só, ele é o que foi julgado mais rápido do que qualquer outro. Então, né? Todo mundo fica pisando em ovos para não dar ensejo a recursos. O que por si só já vai surtir esse efeito negativo de estar lá, efetivamente, um candidato que vai se tornar um voto nulo. Enquanto isso, o dólar vai a 5. E isso aí, essa situação toda cria essa instabilidade. Se bem que o dólar a 5, a 4 e marchando para os 5, tem um lado. Isso é terrível, não é bom. Estabilidade da moeda. Quem exporta, né? Moeda forte é muito bom para o país, mas tem o lado da exportação. Tem gente que está faturando e bem. Tem o outro lado, não compensa os riscos para o país, mas evidentemente não é uma tragédia total. Mas eu acho que quebra mais gente. Quebra mais gente. Sem o dúvida. Problema da inflação também. Sem dúvida. Bom, em relação, voltando para encerrar esse tema do Lula, é que só uma legislação muito caótica, né? Muito burra, porque ele está preso em segunda instância, está detido há meses. Quer dizer, por que o Tribunal Eleitoral, todas essas autoridades, o ministro Barroso, não examinaram antecipadamente toda essa situação? Deixa para chegar em cima da hora para fazer, e aí vários prazos, vários recursos que estabelece a legislação dá essa complicação. Agora imagina o eleitor ignorante, que às vezes vai lá, bota o dedo com fotografia de um sujeito que está preso, está na máquina lá onde ele vai votar, na urna eletrônica. É uma vergonha isso. Isso é só um país de 5º, 8º mundo que detém uma legislação burra dessas aqui. Me desculpe o Judiciário, Supremo, Superior Tribunal Eleitoral, seja lá quem for. É uma burrice, é a indução do ignorante ao erro no seu voto. Essa é a grande verdade. E mais, uma coisa que já está consabida, cujo desfecho já sabemos. Essa candidatura não prosperará. Como é que pode estar sendo submetida a pesquisas? É outra coisa que não está regulamentada. Como com essa candidatura é submetida a pesquisa? Então o país fica atônito. Exatamente. Não só o país, quem poderia acreditar no país, diz, não, isso não é um país sério, não vou investir nesse país. Examina decididamente e não chega por aqui. Mirelle Alves Braz. Infelizmente, a insegurança jurídica, tanto pela questão do impasse quanto a figura do nosso ex-presidente, né, o Lula, tanto quanto a polarização que nós vemos hoje, que torna assim o cenário de difícil compreensão até para qualquer pessoa que analise, qualquer analista externo ficaria perplexo com a situação do Brasil, porque nós temos aí de um lado, liderando as pesquisas, o ex-presidente que está nessa circunstância, e de outro, o Bolsonaro, que tem uma proposta absolutamente divergente, né? A síntese e a antítese. Então, como nós temos duas figuras tão díspares, não só dominando as pesquisas, como pelas mesmas pesquisas, são as maiores figuras de rejeição também. É difícil compreender esse cenário. A insegurança jurídica que causa o impasse jurídico nos tribunais do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o reflexo, o principal impacto que tem sobre nós, meros mortais, como a questão do dólar, que hoje, para o empresário, é um impacto assim, para quem precisa importar insumos, para quem trabalha, e a imensa maioria dos empresários hoje trabalha, no mínimo, com insumos importados. Quer dizer, está gerando uma onda de quebra, é uma situação extremamente difícil. Os impactados somos nós, uma vez mais, por todas essas circunstâncias. Então, tem toda a razão, José Silva. É uma situação que já deveria ter sido definida a priori para não termos de passar por isso. Exatamente. O que acontece é o seguinte, né? É um judiciário, as altas cortes nacionais, no campo judiciário, evidentemente, são comprometidas com governos. Chegam lá, não por competência jurídica, e sim por caneta, né, de gestão de líderes de governo. Então, o que acontece? Há um comprometimento e daí todas essas manobras
para aliviar aqueles que os ampararam para chegarem nos cargos maiores, cargos máximos do nosso judiciário. Agora, é lamentável, é lamentável. Vamos imaginar, Zé Silva, o voto é obrigatório. Então, grande parte desse eleitorado não tem o menor conhecimento. Pois é. Nós temos a condição aqui de fazermos uma avaliação, de dizermos que isso é uma morte anunciada. Nós sabemos o final, nós sabemos que o Lula não será candidato. Mas aquelas pessoas que não têm o acesso à informação, que não têm acesso à internet, que não têm o mínimo conhecimento, eles estão convictos que o Lula é candidato, que o Lula talvez não esteja nem preso, que o Lula vai ser o presidente do Brasil. Então, veja, nós estamos brincando num processo eleitoral, nós estamos criando uma possibilidade de aí, como a Brilhante disse, daqui um pouco, a segunda proposta, ela também não é por ser antagônica à do Lula, mas ela é completamente desprovida de menor sensibilidade para poder administrar um país como o Brasil, que é o Bolsonaro. E eu tenho ouvido e tenho escutado, lido, de pessoas assim, pessoas com a classe social boa, pessoas com nível de informação completamente imbuídos da candidatura do Bolsonaro, não pelas qualidades do Bolsonaro, mas pelo descrédito geral. Diz, olha, isso aí está virado uma bagunça, tem que ser um maluco, tem a convicção. Eu já acho que é por causa do seu anti-herói. Ele é o contraponto. Não é, o antídoto. Tem que ser o cara o presidente da República. Como disse a Mirelle há pouco, a polarização estabelece radicalização. Se quer dizer, pessoas lúcidas que a gente tem conversado, qual é o antídoto para repelir aquilo? É este o remédio, mas que remédio? Pode ser mais amargo até que E o mais preocupante é que aí nos debates, até agora não surgiu nenhuma proposta em saúde ou educação razoável. Né, que deveriam ser duas preocupações extremas e precípuas, né, na nossa pirâmide de preocupações sociais. O que nós temos visto é uma discussão, eu não sou o PT, eu sou o anti-PT, bandido bom, bandido morto. Das duas partes é um discurso desconstrutivo e não construtivo, não propositivo. A discussão vai ser se foi golpe ou não foi golpe até o dia da eleição. Exato. Se deram golpe pro Lula não ser ou candidato. expor como uma qualidade, eu não sou corrupto, eu não sou igual ao outro, como se isso de per si, né, tornasse uma candidatura louvável, válida, ou até mesmo um candidato passível de corresponder ao que nós precisamos socialmente. Esse é o pior de tudo. Os números de rejeição, eles foram superiores, quase que na sua maioria superiores aos níveis de voto. E isso, quem rejeita muito uma coisa, vota no contrário justamente para isso, para evitar que aquele alce o seu espaço. Só que em algumas situações ainda também vemos muitos votos nulos e brancos, num percentual também maior do que esses que estão hoje encabeçando. Então, há um desencanto. Não é tão catastrófico. Se esses brancos e nulos tomarem um outro rumo... Sim, essas situações bizarras levam ao desencanto. Quer dizer, vou votar nulo, isso também não é solução, pessoal. Nós temos que... Agora, vamos ser bem pragmáticos, bem no sentido. Essa polarização está criando, e necessariamente com a propaganda a partir do dia 31 de agosto, aqueles que têm mais tempo vão poder estabelecer seus programas. Então, há um núcleo de centro, ou centro-esquerda, ou centro-direita, que seguramente um desses candidatos vai ficar para o segundo turno. Por quê? Porque a candidatura de fachada que vai morrer do ex-presidente Lula vai propiciar, seguramente não transferir seus votos para o poste. O poste. O Haddad. Então, o que vai se estabelecer num segundo turno? Quem sobrevive dessa polarização? Bolsonaro e alguém que vai disputar com Bolsonaro. E daí
evidentemente que a rejeição de Bolsonaro pode trazer benefício para esse candidato. Eu não vou dar nome, porque senão vão pensar que eu esteja fazendo apologia. Até porque a legislação veda, né? A gente fazer tendências de candidatos, evidentemente. Podemos fazer uma análise meia ampla. Sim, estamos falando em tese, sem nominar. Exatamente. Vamos adiante, dizendo que se você tem algum problema financeiro, eu diria que tinha, porque nós temos aqui o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, o grande Banco do Sul, o banco da nossa terra, o banco do nosso coração. É sensacional, tanto no campo jurídico, ok? No corporativo, quanto na pessoa física, tem tudo de bom. As taxas mais civilizadas, mais atraentes, passam pelo Banrisul, o banco da nossa terra, o grande Banco do Sul. Tem gente que parece igual, mas não é. É assim com o Banricompras também. Parece um cartão igual aos outros, mas ele é um cartão único e só cliente Banrisul tem. Banricompras é o seu cartão de compras. Só com ele você pode pagar à vista, pré-datar para até 60 dias e parcelar em até 12 vezes. Sem juros, sem anuidade, sem usar cheque ou dinheiro. Assim como igual a Ana. Só a Ana? Igual ao Banricompras, só o Banricompras. Ok, Banricompras é sensacional, né? Solução para tudo. Banricompras. Vamos adiante dizendo que a Auxiliadora Predial, minha gente, uma das maiores administradoras de condomínios do Brasil, Auxiliadora Predial, com sede aqui no Rio Grande do Sul, também nos deixa bastante orgulhosos. Faz sucesso em São Paulo, como faz o supermercado Grupo Zafra lá em São Paulo, né? Chegou lá com seus pão de açúcar, isso aqui, bancou, está ganhando, né, a confiança do consumidor supermercadista de São Paulo, ok? Então, Auxiliadora Predial, simplificar a sua vida é o nosso maior e melhor objetivo. Telefones Auxiliadora Predial aqui em Porto Alegre é o 3216-6100, lá em São Paulo o 11, né, o 2348-4000. Tem o site também da Auxiliadora Predial, que é o auxiliadorapredial.com.br. Vamos adiante ainda dizendo que nós temos a Cobasi. A Cobasi é líder no país no segmento PET. Com 33 anos de liderança no varejo pet, a Cobasi é a pioneira no conceito de shoppings para animais no Brasil. Ela tem 70 lojas em todo o país e agora 4 lojas no Rio Grande do Sul. Seu formato inovador oferece uma experiência única de compra e aproximar ainda mais as pessoas e os animais de estimação. É uma excelente opção de lazer para toda a família. Venha para a Cobasi e viva essa experiência. Cobasi, o shopping do seu animal. É espetacular. Tem lojas Cobasi no Canoa Shopping, no Praia de Bela Shopping, no Barra Shopping Sul e também no Shopping Iguatemi. É sensacional, vale a pena visitar, não digo até comprar, né, consumir nas lojas da Cobasi, mas comprar, ok? Vale a pena porque é bom demais. A Aspercir Previdência, a certeza de um futuro tranquilo. Se você não tem um plano de previdência complementar, está cometendo um equívoco. Tem que ter um plano de previdência complementar, porque na hora de uma dificuldade não vai estourar lá no seio familiar, ok? Então, por isso que eu digo que a Aspercir é a certeza de um futuro tranquilo. Uma empresa centenária, com sede em Porto Alegre, na Praça Otávio Vargas 65. O telefone é o 32281999 e o site é aspercir.com.br. E aí, minha gente, chega a luz em todos os sentidos. É monumental. Luminari, iluminação técnica e decorativa. É extraordinária a empresa porque ela tem todas as tendências de iluminação, tanto para a iluminação técnica ou a decorativa. Então, arquitetos, decoradores, projetistas, né, ou você mesmo, tem tudo de bom ali, porque as tendências, a modernidade em iluminação decorativa ou técnica está estabelecida exatamente ali na Luminari, que tem lojas na Quintino Bocaiúva 877 e Venceslau Escobar, na Tristeza 2150. Os telefones 3019-6877 e 3268-2929. E temos aqui ainda que dizer luminari@luminari.com.br. Faça um projeto altamente elaborado, seja residencial ou comercial. As linhas mais desejadas em iluminação estão exatamente na Luminari. É sensacional, ok? Tudo de bom passa pela Luminari em termos de iluminação. Venha para a Expo Inter, minha gente, de 25 de agosto a 2 de setembro, em Esteio, Parque Assis Brasil. Nossa gente e nossa força, Secretaria da Agricultura, Pecuária e Irrigação, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. É maravilhoso também. Eu quero dizer, eu já disse, eu não achei ainda, porque depois que esse pessoal aqui se enredou com o Partido dos Trabalhadores
por um comprometimento, porque hoje eles vão para os palcos do Partido dos Trabalhadores, porque eles, com essa chamada Lei Rouanet, é uma lei RU vem de R, vem de roubo, porque eles fazem esses projetos fajutos e depois tomam na mão grande valores incríveis com essa Lei Rouanet. Isso é o maior golpe. Um artista, um produtor pequeno e sem expressão não ganha um centavo. O projeto vai para o lixo lá no Ministério da Cultura. Agora, aquele abraço, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Chico Buarque e entre outros tantos que estão sempre nos palanques do PT, esses enchem os bolsos. Eu vou quebrar aqui, deixa eu achar os CDs, eu vou quebrar todos aqui. Esses aqui comigo não tem mais volta. Não tem volta. Isso aqui tomam na mão grande, Lei Rouanet, ok? Eu não vou auspiciar esse tipo de sacanagem, tá? Não me leva a mal. Eu ia sofrer muito. Por favor, não me convide nesse dia. Até diria, são grandes não autores, conseguiria. são autores de competência, mas o comprometimento deles dentro da Lei Rouanet e com partidos políticos não me serve. Então aí a graduação deles como artistas vai para o lixo. Temos novidades de trânsito? Temos. A gente estava falando sobre aqui os presidenciáveis, mas esquecendo de pensar no voto lá do deputado, do senador, que vão ser tão ou quão mais importantes. E falo isso porque a notícia ela vem lá da Câmara dos Deputados. É um projeto de lei que já está tramitando em caráter conclusivo e que tem um viés muito mais de proteção para as locadoras de veículos do que necessariamente para o condutor. Quem já teve essa experiência de ter locado algum veículo em algum momento da vida, assina um contrato, obviamente, e lá naquele monte de linhas tem uma autorização para que, caso você cometa uma infração de trânsito na posse daquele veículo, a locadora tem a possibilidade de fazer a indicação de condutor sem que você necessariamente assine aquela multa. Porque vamos imaginar, você foi para São Paulo, você voltou para a sua localidade lá em Porto Alegre e você não tem como fisicamente assinar aquele documento. Então, o contrato ele serve como uma substituição. Já existem vários mecanismos que o próprio código já estabelece essa possibilidade e resoluções do CONTRAN também. Mas o que acontece? Apesar de todas essas facilidades que a locadora de veículos possui para se livrar tanto daquela multa dobrada, né? Ou seja, quando ele não apresenta condutor, uma pessoa jurídica, ela recebe uma multa dobrada. Então a locadora lá indica o condutor, ela faz isso através de um contrato e também debita provavelmente no cartão de crédito que você deu lá para fazer o pagamento da estadia. Fora todas essas facilidades que hoje já existem, existe um projeto de lei tramitando para que no momento da locação do veículo, você já seja lá identificado como condutor e que aquelas multas todas, elas sejam dirigidas imediatamente para a sua carteira. Aí vamos só a questão hipotética, né? Imagina se eu esqueço de trocar o condutor. Aquele carro fica lá na garagem, né? Com a CNH lá do Silvas. Aí o funcionário andou, casualmente tomou uma multa. Até você brigar com isso, vai dar uma dor de cabeça. Ou seja, se tirou o poder do que não tem poder, do hipossuficiente, que é o condutor, né? E não digo que tirou, isso aqui é o projeto de lei que está tramitando. E vai dar muito mais poder para as locadoras que, com todo o respeito aqui, eu entendo que já possui essa possibilidade de se livrar dessas multas. Qual é o objetivo? Totalmente econômico, porque pobrezinha das locadoras, elas estão tendo que pagar multas dobradas, multas que elas não são responsáveis. Complicado isso aí. Deixa eu te fazer uma pergunta, eu fui multado, né? Enfim, todos nós somos, os pardais estão aí. Eu vim de Florianópolis, tem acho que 17 ou 20 pardais, obedeci o limite da velocidade, tranquilo, mas chega passando Torres ali, acho que é Três Cachoeiras, tem um pardal que muda a velocidade. Florianópolis é 110, toda a estrada. É 80, 60, ali é 80, 40. É 60. Faz tempo essa multa, passagem né? de pedestre. Chegou agora, eu fui multado em fevereiro de 2017. Eu recebi faz 15 dias. Os pontos são computados agora ou são computados lá quando eu fui multado? Os pontos já foram. Os pontos já caducaram. Já caducaram. Eles têm uma vida útil de 12 meses, né? Ou seja, você não vai, eles não vão se somar com outros pela forma como o Rio Grande do Sul ele conta a pontuação para fins de suspensão da carteira. Mas esse pardal especificamente, se não me engano, ele já não existe mais. Esse que troca de velocidade
abruptamente, porque você entrava Não, aqui a em troca todos... da cidade de ia pra- relação a Santa Catarina. Isso. Sem muitos deram ofício. alertas. Me parece que ele tinha sido retirado, é do DENIT. Faltou o piste lá, não tinha mais parado. Mas foi, Pardal morreu de inanição. mas fevereiro do ano passado. que foi entrado. Isso é a prova viva de que o órgão de trânsito não se prepara para a outra parte burocrática e administrativa, que é notificar, oferecer prazos de defesa, ter juntas administrativas para julgamento. O DENIT ele resolveu botar vários equipamentos eletrônicos nas rodovias, começou a multar e começou, obviamente, a enviar essas notificações para as pessoas começaram a recorrer, e aí o que faz? Né? Ou seja, eles não tinham uma estrutura para abarcar essas penalizações. E esse delay que está dando é justamente por quê? Porque não tem estrutura, o DENIT não tem estrutura nem para te mandar uma segunda via, eles estão se organizando recém Então agora. a minha penalidade foi simplesmente o pagamento. Só. Os pontos não. Aí não vai me educar nunca, né? Não vai me educar nunca. Eu vou Não pagar fui eu e- que disse. Não fui eu que disse. O DENIT não nos surpreende, é o responsável por esse Pataquada, né? impasse, essa pataquada da Freeway, né? Pela sua falta de antevisão de um problema que todo mundo sabia. Sabia, estava dito. E eles não tinham nenhuma ação, Nem plano B. nem plano B. Tá? E estamos aí quase chegando o verão. Já estou torcendo, Michel. Não é Mas mesmo? logo tem feriados, né? Tem feriado. Sim, né? O pessoal Feriador, começa a se deslocar, né, para preparar as suas casas para os veraneios e estamos aí. Botar um sol no corpo também, né? Também, né? Vamos bronzear. Um Mas, bronzeadinho. agora, essa questão dos controladores eletrônicos, a notícia de hoje é justamente o fato de que Porto Alegre vai começar a utilizar os equipamentos eletrônicos como um cercamento eletrônico, né? Ou seja, vai poder identificar roubados. as placas, ler as placas, ver se está roubado, se tem alguma restrição. Enfim, não sei como é que faz isso tecnicamente, porque na minha cabeça o equipamento ele está pronto, está fechado, né? Inclusive muitas vezes é adquirido de uma empresa. E como é que você instala um software que faz isso? Não sei muito bem como funciona. As notícias elas não são muito claras, mas houve o anúncio hoje, né, do prefeito sobre esse cumprimento dessa promessa de campanha. Vamos ver como é que vai funcionar. Tomara que funcione. Isso é o mais importante. Não precisamos saber como funciona, mas que funcione. Que funcione, né? Que funcione. Você sabe por que tem esse problema aí por exemplo, de presidente, se pode ficha suja, ficha podre, ficha enlameada, ficha nojenta? É porque isso aqui é um país de quinta categoria? Não. De quinto mundo? Não. De sexto, oitavo? É o meu país, verde e amarelo, um continente. Então, o que acontece? Olha aqui. Isso aqui, por exemplo, um país que tem isso aqui, numa capital do estado como Porto Alegre, por favor, bem cheio, o emaranhado dos fios. Olha ali. Quer dizer, isso é impossível, minha gente. É impossível o senhor olhar para cima, está numa avenida, esperando para atravessar, abrir o sinal, e você olha para cima e encontra esse emaranhado. Aqui tem mais outro, assim, que é bacana também. Eu gosto de mostrar essas coisas bonitas de Porto Alegre. Isso aqui, a CE agora vai tentar... Opa, tá virado. Desatar esse emaranhado de fios, ok? Aqui. Não pode. Isso não existe. Pode andar pelo mundo, países pobres. Não tem isso aí. Não existe isso aqui. Não existe. Então, lamentavelmente... O que me assusta mais é que todas as novas ruas, quando abrem, em todos os países, né, de primeiro mundo, de segundo mundo, já são subterrâneos as desviações. E as novas aberturas não prevê, é poste, isso vai daqui 20 anos, aquelas ruas também vão estar assim. Quer dizer, nós temos que nos atualizar um pouco. Os novos loteamentos tinha que ser obrigatório que tivesse toda a atenção. Por que acontece A notícia é pior, né? Porque a notícia está nos dizendo, olha, nós vamos tirar os fios que estão sobrando. Ninguém está dizendo que vamos começar a botar por baixo da terra. Essas companhias de telefonia, de TV a cabo, de fibra, eles fazem chover e por isso fica, não perde licença para ninguém. Eles abrem ruas, calçadas, sobem no poste, emaranham tudo e por isso tu fica. E sabe por que tanta gente morre? Eu sei. Morre no trânsito, porque nós temos esse tipo de instalação de cabos e os postes à margem das ruas. Então, qualquer dificuldade no trânsito, aquaplanou, velocidade, qualquer situação,
o poste é o seu encontro. Ontem morreu uma menina assim, num acidente de carro na Zona Sul. Quem? Uma batida, uma senhora, enfim. Sim, eu perdi um filho num Eu poste. sei, porque bateu no poste direto, a meio metro da calçada. Bom, temos notícias para aposentados aqui. Vamos ver aqui o que diz Mirelle Alves Brás. Então, uma boa notícia aí para os aposentados que só têm recebido más notícias, né? Inclusive com as revisões de benefícios, né? Que foram uma política desse governo, uma revisão principalmente relativa aos benefícios referentes à sanidade mental, né? Houve uma revisão quase que absoluta e é muito difícil a gente conseguir fazer perícia nesse sentido, mas uma boa notícia finalmente, a primeira turma do Superior Tribunal de Justiça bateu o martelo agora em favor de todos os aposentados que precisem de cuidador, que precisem de uma pessoa acompanhando e não necessariamente um cuidador profissional. Essa pessoa pode ser um pai, uma mãe, um irmão, um filho. Se você precisa de uma terceira pessoa para cuidar de você e você é aposentado pelo INSS, tem direito a um adicional de 25% para poder cobrir a despesa dessa pessoa. Então, se entende que é um hipossuficiente, que além das dificuldades decorrentes da idade, da sua deficiência de saúde, precisa de um terceiro para estar junto de si, merece um acréscimo na sua aposentadoria. Então, foi deferido pelo Superior Tribunal de Justiça sem distinção a todo aposentado que necessite de alguém para estar junto de si, não importa se por doença ou pela mera questão da idade, dificuldade de deslocamento, toda pessoa que precise vai ter direito a 25% de adicional sobre a sua aposentadoria. Possivelmente, esses valores serão percebidos, né, pela via administrativa. A gente sabe que nem sempre a via administrativa resolve a questão, né, mas basta fazer prova de que essa pessoa se faz necessária, que se não resolvido pela via administrativa, pela via judicial vai obter, porque já é uma questão definida por 4-3 no STJ. Então, está mais do que decidido. Pensionista não, só aposentados. Só aposentados, somente quem estiver aposentado. E isso só para o INSS, para os outros regimes não vai ter. Somente para o INSS, né? Uma decisão, a questão vinha há muito tempo rolando nos corredores do STJ, porque havia entendimentos divergentes entre as turmas, e agora ela foi definida pela primeira sessão e vai se aplicar a todos indistintamente, mas aposentados pelo INSS. Do jeito que nós somos ágeis, né? Provavelmente vai haver muita fraude, porque o INSS não vai estar preparado para conferir se aquele cidadão que está ganhando 25% a mais do seu provento, se ele realmente está destinando isso a um terceiro, ou seja, não tem um sistema de É difícil. Eu acredito que vai gerar muita demanda ainda, né? Tanto pelas negativas indevidas do INSS, quanto pelas devidas, né, por fraude ou pela percepção em fraude. Ainda vai gerar muita polêmica, muita discussão, mas é uma excelente notícia para aquele aposentado que se encontra nessa situação difícil, porque a gente sabe que é difícil, principalmente nos dias de hoje, depender de um terceiro. Sem dúvida. O direito está criado. A implementação desse direito é que poderá trazer esses problemas. E com certeza haverá algum ajuste ali na frente, porque o direito é dinâmico, né? Ele acompanha os fatos da vida. É verdade, é verdade. O Bernardone está incluído nisso aí? Sabe? Parece que o Bernardone é a única exceção. Essa sessão. Ele deve estar. Exceção. É que o vereador precisa de 5 Eu gosto que ele cuidadores. assiste, ele fica sabendo de tudo perto do. Não, Bernardone, ó, tu mora no meu coração, tá? Meu guru do futebol querido. Não vou deixar falarem de ti. O Bernardone é o único caso no Brasil, o cara que se aposentou via CC. E daí ele conseguiu. Entrou com processo, INSS. Tu quer retirar a pensão dele agora, né? Agora deixa. Parece que o vídeo vai direto pro INSS. Minha gente, olha aqui, ó. Sensacional. Quem? Rede Plaza Hotéis, Resorts e Spas. 60 anos está comemorando a Rede Plaza Hotéis, Resorts e Spas. Uma competência singular. 60 anos, minha gente, não é brincadeira, é bom demais, né? Então, Rede Plaza aí, deixa todos nós gaúchos envalecidos, porque é uma referência nacional em hotelaria. Eu vou até pedir lá pro suíte, lá para quem está comandando a base, botar aquela logomarca. Obrigado. Então, tá aí.
Quarta-feira tivemos lá no Plaza, muito obrigado, tivemos lá no Plaza os chás tradicionais, né, do Plaza São Rafael, todas as quartas-feiras, bombando, né, senhoras, né, a sociedade, jovens, cavalheiros, aquela coisa toda, né, doces, salgados, chás maravilhosos, tudo ali no Plaza. E sábados, né, minha gente, sábado agora, com música ao vivo, sensacional, que é outro grande encontro no Hotel Plaza São Rafael, a feijoadas dos sábados, nessa estação de inverno que acontece então ali. Saborosa, deliciosa, sensacional, e amigos e familiares encontrando-se ali no ambiente absolutamente maravilhoso, alto astral, no Hotel Plaza São Rafael, que comemora nesse momento 60 anos, Rede Plaza de Hotéis, Resorts e Spas, ok? Vamos adiante dizendo que CIE, né? Olha aqui, minha gente, hoje um jovem, para saber qual é a sua tendência futura numa universidade, né, no campo acadêmico, passa por um estágio. Qual é a minha tendência real? Realmente eu gosto disso, gosto daquilo, se passa por um estágio. E aí surge a importância do CIE do Rio Grande do Sul, que é referência no Brasil, o CIRS, que oferece um mundo de oportunidades para você mudar sua história. É extraordinário. O CIE presta um papel importante para o desenvolvimento dos jovens que estão sedentos de oportunidades, como você vai ver agora. Talvez você não saiba, mas o CIE faz parte da vida de muitas pessoas e tem muito a ver com a sua vida. O Centro de Integração Empresa-Escola do Rio Grande do Sul faz mais que encaminhar jovens para oportunidades de estágio e aprendizagem. Há mais de 4 décadas, abre caminhos, orienta e possibilita que as pessoas possam construir uma nova história de vida. O CIERS faz a mediação de milhares de jovens para o acesso ao mundo do trabalho e também oferece outros serviços e programas de integração que contribuem para o desenvolvimento humano e social. Temos sempre vagas abertas para histórias com final feliz. Conheça e participe dos nossos programas e serviços. CIERS, um mundo de oportunidades para você mudar sua história. Muito bem, voltamos numa atividade e vamos falar agora de Algair Engenharia, que é sensacional, não abre mão da qualidade e da pontualidade das suas obras. Essa é a filosofia de Oscar Algair, titular presidente da Algair Engenharia. Uma empresa gaúcha com sede em Porto Alegre, na Vila Ganca Brita 393, telefone 3339-1250, o site é algair.com.br. As lojas, os magazines, os grandes empreendimentos, como um supermercado Zafari, do Grupo Zafari, né? Como um shopping lá em Caxias do Sul, por exemplo, lojas de todas as tendências, todos os tamanhos, né? Grandes magazines, livrarias Cameron, lojas Renner, Kamikado, Paquetá, Magazine Luiza, uma farmácia, uma joalheria, uma galeteria, né? Uma hamburgueria. Ele é colorado doente, fez a hamburgueria do Grêmio Porto Alegrense, Oscar Algair. Ele fez com. Dinheiro não tem cor. Mas não, o dinheiro não tem cor. Aí ele achou maravilhoso o azul, olha aí. Ele achou que o azul é sensacional. O Algair, no fundo, eu acho que ele é um gremista, viu, tio? Tem essa impressão. Tem essa impressão. Não mesmo, o Oscar agora está numa maré vermelha como nunca, hein, Oscar? Eu passo todo dia ali na Ipiranga, eu vou lá para a Ceitec, e eu fico impressionado a velocidade da construção daquele prédio que ele está fazendo. Fly Design, né? Fly Design Studio. Impressionante. Não, ele vai entregar antes do prazo de entrega. Ele vai entregar porque o Fly Design, olha, é um supermercado Zafari na Zona Sul, não é? O Zafari Hípica lá, né? É sensacional, é obra da Algair Engenharia. É a grife da melhor construção. Não, e o Fly Design Studio, que tu referes aqui, Ozaki, é um prédio de altíssima geração, controlado pelo smartphone, numa das regiões que mais se valoriza em Porto Alegre, que é a Avenida Ipiranga 8.339, perto de tudo que tem de bom, do corporativo e do residencial, Hospital São Lucas, PUC, universidades. Então, e ele vai entregar a obra antes do prazo estabelecido. Essa é a filosofia da empresa. Qualidade de obras e prazo de obras jamais ultrapassando aquilo que está estabelecido em contratos. É sensacional. É assim que funciona a Algair Engenharia. Muito bem, nos encaminhamos aqui para 20 horas e 3 minutos, temos 10 minutos de programa. Pois não? Eu estou aqui ladeado pela Mirelle, pela Roxane,
duas poderosas mulheres, bem-sucedidas isso aí tem farinha. em suas profissões. E essa semana, viralizou na internet a reunião da presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, Cantante. da procuradora-geral da República, Dodge, Raquel Dodge, a presidente do STJ, Alcione. E a rainha de todas as cantoras, né? Faltou aí. E isso dominou a internet. E eu estava pensando, veja que nós somos hoje 52% da população brasileira, do eleitorado brasileiro, de mulheres. As mulheres estão assomando as principais funções da República. Que bom. Não? Eu via e eu sentia quando lecionava na Faculdade de Direito, em várias faculdades, que as turmas, a cada ano, Záquia, estavam aumentando as mulheres. E o resultado está se vendo hoje. Nos tribunais, nas carreiras jurídicas, as mulheres estão já ultrapassando o número de homens. Então, elas vão acabar predominando nessa área também. Mas... Com isso, tu quer dizer que as decisões são mais sensatas? Não. A mulher é sábia. Não, tá bem. Mas não vou fazer juízo de valor se são melhores ou menores. Não me coloca nessa situação. Que situação, hein, Paulo? Agora sai dessa Não me coloca nessa situação. Mas eu estou constatando um fato. Considerando que é a primeira vez que a mulher na República e no Império e República, no Brasil, começou a votar com a legislação de 1932. Como indígena, analfabeta, a mulher estava colocada num plano completamente secundário. Exatamente. 32, na Constituição de 34, já foi assegurado o direito da mulher votar. Então, há uma evolução fantástica do gênero feminino na nossa história recente. Falta ainda, e por isso é que eu trouxe a balha, esse retrospecto histórico, nos parlamentos. Se no judiciário, no Ministério Público, na área jurídica, elas estão pontificando, na política ainda há uma timidez de participação. Então, o percentual não é correspondente a outras áreas. Eu, por exemplo, na área médica, a minha clínica geral é uma médica fantástica. Elas estão pontificando em todas as áreas, mas na política, que é a área, vamos dizer assim, da decisão, da tomada de decisão, ainda há um déficit da representação feminina. Trouxe esse tema porque é momentoso em função da eleição que estamos aí. Mas por algumas razões, Paulo. Uma das razões. Tu vai num processo eleitoral como esse, que se espera e se criou uma expectativa de renovação, de novos quadros, de novos candidatos. A mulher está inibida na sua participação pelo ambiente que aí está. Não é um ambiente comum a ela. Essas insinuações, essa corrupção, todo esse conceito ruim, às vezes até injusto, alguns políticos, mas ruim que se faz na política. Ela não se sente à vontade, não é o meio dela. O homem, por já estar participando do processo político há mais tempo, ele convive com mais facilidade, mesmo aqueles que não concordam, que não praticam, mas ele tem essa convivência. Mas não sei se é por aí. Veja, ambientes que eram hostis. Eu estou vendo no quadro da Polícia Federal, Polícia Estadual, mulheres delegadas. Mas é uma disputa técnica. Uma disputa técnica. Sim, mas a área de atuação... Sim, mas é um concurso público, ela vai em condições iguais. Mas eu acho que talvez reflita ainda uma cultura, porque não se muda, né, Paulo, assim, de um momento para outro. Não, claro. Em que a mulher não, assim... Ok, nós reconhecemos o direito ao voto, mas ela ainda não é visível em espaços de poder ou ainda não é... Não se presume que ela esteja em espaços de poder político. E talvez isso seja um reflexo, embora tenhamos grandes mulheres também aí na política, atuando já, independentemente de gostar ou não. Mas nós já temos mulheres, vou citar aqui duas que são extremos opostos, mas Manuela Dávila e Ana Amélia Lemos, por exemplo.
Gaúchas? Nós temos mulheres já... Posso até ali, porque já andaram bem juntinhas. Exatamente, já andaram juntas. Mas as mulheres estão buscando o seu espaço, mas eu acho que talvez ainda seja um pouco difícil vê-las, até para as próprias mulheres. Nós temos uma questão cultural que também foi perpetrada pelas mulheres, porque as mulheres criam seus filhos de maneira machista, eles não são machistas à toa. Claro. Né? Então nós temos um ambiente, mas isso vem mudando, esses espaços vêm sendo preenchidos. Eu acho que a mulher às vezes tenta se impor um pouco mais, às vezes até, né, nesses espaços, porque eles ainda são difíceis para ela, mas com o tempo... A mulher dizia, mulher não vota em mulher. A própria mulher, exatamente. É frequente, eu já ouvi de muitas mulheres, assim, ó, eu não vou numa médica mulher, eu prefiro um médico homem, me passa mais confiança. Então, essa é uma cultura, assim como o racismo, outras tantas questões que nós tivemos, que ela é um processo. É um processo, né? E, infelizmente, é um processo lento, né? Mas, esse exemplo que tu deste, por exemplo, da Carmen Lúcia, né? Ela já discursou várias vezes, e para quem, né, acompanha isso, uma das reclamações é justamente a dificuldade que as ministras mulheres têm de terminar suas falas, porque na grande maioria das vezes são interrompidas pelos seus colegas. Sim. Então, a minha resposta, talvez, não sei se definitiva, é que o ambiente ainda é muito inóspito. Ainda que ele esteja aberto, as portas estão abertas, mas internamente ela tem que lidar com as suas posições políticas, né? Direita, esquerda, centro, não interessa. E além disso, tem que ainda lidar com a questão do machismo dos seus colegas, que eventualmente vão lhe cantar, vão dizer, não, você tá aí porque você é bonita, porque tá dando para alguém, ou porque você... Né? Às vezes acontece isso. Infelizmente acontece isso. Você galgou esse espaço porque você é isso. Ou você é isso. Bom, tanto que houve comentários desse mesmo vídeo dizendo que aquelas senhoras eram feias demais. Sim. Ou seja, vai para a internet, o critério beleza da mulher, infelizmente, acaba sendo pontuado nessas situações. Houve uma coincidência de reunião ali. É que geralmente, que é interessante, de poder, quando há uma discussão num ambiente masculino, dificilmente ela sai da questão da ideologia, mesmo quando se trocam ofensas ou farpas, né, elas vão para o meio, assim, da tua atuação política. Em relação à mulher, essas ofensas tendem aí no sentido de feia ou de uma vida pouco airosa. Então... Mas eu faço rapidamente, José, um testemunho. Eu fui chefe da Casa Civil e fui presidente da Assembleia e líder de governo. Sempre, os deputados dos mais diversos partidos, sempre quando se combinou, quando se acertou com a deputada mulher, se cumpriu. Ela cumpre. Com os deputados homens, tu tomava curva, acertava ali, não cumpria ali. A mulher, se ela tinha acertado lá com o chefe da Casa Civil, com o presidente da Assembleia, com o líder do governo, no plenário ela cumpria. Sabe se aumentar a representação feminina nos parlamentos vai facilitar, acho que sim. Vai aperfeiçoar o Perfeito, vamos adiante, fechamento do programa, 20 horas e 13 minutos. Temos 1 minuto para a Roxane falar. A Freeport, que é a concessionária do aeroporto Salgado Filho, né, os alemães, eles estão com uma gula. Eu acho que tem que ter um espaço para um sai e entra, né, de carros sem nenhum ônus. Eu sou partidário disso aí. Né? E que ele estabeleça um limite de tempo. Olha, pode estacionar aqui 15 minutos, 30. Mas 0 eu acho que é um pouco rigoroso demais. A notícia é justamente que vai ser retirados os locais de estacionamento público e gratuito no aeroporto. Então, a partir dali, né, as pessoas teriam que pagar para estacionar os veículos. Diz que isso não é uma situação definitiva ainda, vai ser em caráter experimental. Sim. A EPTC, tudo isso aí vai estar Mas com certeza, nisso. Silvia, eu me filio do mesmo entendimento. Ainda que o bata palmas para a Fraport, que chegou, obviamente. Muito, né, alongamento de pista, uma série de situações, sem dúvida, né? Agora está começando a mandar na rua. A rua é nossa, a rua é de Porto Alegrense. Tem que ter uma tolerância. A rua é domínio da Prefeitura Municipal e não dos alemães. Bom, vamos adiante. Algum recado aí, doutor? Sim, eu tenho, se me permite, Silvio. Permitido está. Dia 29 deste mês, na Expo Inter, a FEBRAC, Federação Brasileira das Associações de Criadores de Animais de Raça, vai homenagear Fernando Adalto Loureiro de Souza. Fernando Adalto Loureiro de Souza, já falecido, lavrense como eu,
meu primo, da turma do Sobrado, nas Lavras, Sim. foi um grande defensor do aperfeiçoamento das raças de criação do gado de corte do Rio Grande do Sul, que é o grande diferencial a qualificação da nossa carne. Então, ele receberá essa homenagem. Justa homenagem. Justíssima pelo que foi, pelo que representou nesse movimento para a melhoria da raça do gado produzido no Rio Grande do Sul. Ok, o programa se despede. Amanhã, 19 horas, mais uma edição do nosso programa Atividade. Boa noite, até lá. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.